Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Convido a igreja para abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel, no capítulo 3. Livro de Ezequiel, capítulo 3. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 até o 21. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. O texto bíblico diz assim: Vindos os 7 dias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e opuser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Amém, irmãos? Amém. Vamos poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. É sempre bom quando a gente prepara uma mensagem, a gente vê o contexto que está acontecendo a história, porque o contexto nos ajuda a entender bem o texto. E esse contexto de Ezequiel capítulo 3, o povo já estava no exílio da Babilônia, já tinha sido levado para o cativeiro da Babilônia. Jeremias avisou o povo de Israel que era para se consertar. Ele disse: terra, 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 ouve a palavra do Senhor, eu te rogo. Ele falou ainda assim: eu te rogo, ouve a palavra do Senhor. Olha o aviso que o Senhor está te dando, o aviso de que vai vir o mal. Isaías falava: o mal vem do norte, o mal vem do norte, e o povo estava corrompido, e o povo estava em pecado, cometendo assassinatos, roubando as viúvas, os pobres, provocando extorsão, maltratando os órfãos. Havia corrupção em Israel. A Bíblia diz nesses livros proféticos antes do cativeiro da Babilônia, que é Isaías e Jeremias e o iniciozinho de Ezequiel, fala que havia sangue nas ruas de Jerusalém, tão grande era o pecado do povo. E aí aconteceu o que foi profetizado, aconteceu que o povo de Israel foi levado para o cativeiro. O mal veio do norte, a Babilônia veio do norte e levou o povo de Israel para o cativeiro. E agora o povo está no cativeiro. Então, nesse exato momento que Ezequiel está falando para este povo, essa mensagem, essa palavra de Deus, ele está recebendo essa ordem de Deus para falar ao povo, para falar a um povo rebelde, a um povo que estava no cativeiro da Babilônia. E os profetas, não me lembro se foi Jeremias
ele recebeu a palavra de Deus, ele disse assim para o povo: olha, vocês podem construir casas, vocês podem casar, vocês podem plantar, colher, criar animais, porque vocês vão ficar aqui muito tempo. E eles ficaram no cativeiro da Babilônia durante 70 anos. E aqui está então, Deus disse para Ezequiel: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Talvez os irmãos não saibam o que seja atalaia. Atalaia, por exemplo, a cidade estava aqui, né? Aí tinha o atalaia. O que era o atalaia? Ele ficava mais aqui, mais afastado da cidade. Ele ficava numa torre de vigia mais alta. Então, na hora que vinha o inimigo, na hora que havia uma aproximação ameaçadora, um inimigo ou alguém se aproximando, ele avisava os soldados da cidade, para os soldados da cidade ficarem preparados, né? Para não ser pego de surpresa. Então a função do atalaia era avisar as pessoas do perigo. E agora Deus diz que ele colocou Ezequiel por atalaia. Por quê? Porque Ezequiel estava avisando o povo do perigo, avisando o povo de que tinha que haver conversão, de que tinha que haver conserto, de que tinha que haver arrependimento. E hoje nós somos atalaia também, porque nós temos a mesma missão, a missão de falar de Jesus, anunciar a salvação em Jesus, anunciar que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não tem o Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Anunciar o Evangelho da salvação, anunciar que nós devemos nos converter ao Senhor Jesus, deixar Jesus entrar em nossa vida, e Jesus vai transformar a nossa vida. É Jesus quem vai nos moldar, é Jesus quem vai nos mudar, é Jesus quem vai nos transformar na presença dele, porque nós somos barro e Jesus é o oleiro. Então ele vai nos moldar de acordo com a sua vontade, ele vai nos moldar de acordo com o propósito que ele tem para as nossas vidas. A gente vê um vaso tem um formato, outro vaso tem outro formato. O vaso de água às vezes tem um formato, tem até o lugarzinho, né, para poder pegar, né, para poder pegar água. O outro vaso de planta, ele já não tem às vezes essa pegada, porque cada vaso vai ter uma função. Então, como Deus me molda, é um modo diferente como Deus molda o irmão, é como Deus molda a irmã, mas de uma coisa nós sabemos: Deus, ele vai nos moldar. E aqui nós estamos falando de um profeta que estava pregando a palavra para o povo rebelde, e ele disse assim, olha o que diz aqui: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. O profeta não falava nada da parte dele, o profeta não falava o que ele achava, a opinião dele, não era isso. Ele falava da parte de Deus. As minhas palavras, Ezequiel, você vai ouvir, e as minhas palavras você vai levar. E assim é hoje conosco também. Nós temos a Bíblia que nos ensina a vontade de Deus, devemos levar a palavra de Deus, devemos levar a doutrina, a sã doutrina da palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. Isso e nada mais, nada menos do que isso. Por quê? Porque foi isso que nós ouvimos do Senhor. Glória a Deus. E agora aqui ele fala: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha só que sério, irmãos. Não, isso é omissão. Por quê? Porque Ezequiel tinha um chamado, e o chamado de Ezequiel era levar a palavra.
Levar a palavra a um povo rebelde? Sim. Levar a palavra a um povo duro de coração? Sim. Mas com certeza tinha gente ali que ia ouvir a palavra de Deus. Porque o importante aqui, meus irmãos, não é se a pessoa vai se converter ou não. O importante não é se a pessoa vai se converter ou não. O importante é que a gente tem que levar a palavra de Deus. E nós temos muitas garantias na Bíblia de que nós devemos levar a palavra de Deus incessantemente, e uma delas está aqui em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Olha o que diz a Bíblia: e assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, a palavra do Senhor não vai voltar vazia. A pessoa pode até nem dar ouvidos, mas que ela ouviu, que aquela palavra mexeu com ela, mexe. Sabe por quê? Jesus disse: as palavras que eu vos tenho proferido são espírito e vida. Uma palavra que tem espírito, que tem vida, é uma palavra que vai impactar o coração de alguém. E também em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha só, outra garantia da palavra de Deus, irmãos. Então, eu tenho a garantia de que a palavra de Deus não volta vazia. Eu tenho a garantia de que o trabalho feito no Senhor não é vão. Eu só tenho que ficar motivado para poder servir a Deus e fazer a vontade dEle. E esse texto fala de responsabilidade, irmãos. Se nós ficarmos em silêncio e a pessoa morrer no pecado, morrer sem conhecer Jesus, nós temos responsabilidade. Nós temos que falar, nós temos que pregar. Nós temos que aproveitar a oportunidade para falar para as pessoas. É interessante a gente entender uma coisa: a gente não vai responder diante de Deus se a pessoa se converteu ou não. Não é Deus não vai cobrar isso de nós. Eu preguei, fulano de tal não se converteu. Mas você pregou? Preguei. Você cumpriu o chamado? Cumpri. Você cumpriu o ministério que eu te dei? Cumpri. Então tá bom. Se ele não deu ouvidos, a responsabilidade é dele. Deus, ele não vai cobrar de nós se a gente conseguiu levar uma pessoa para Jesus. Ele vai cobrar se a gente compartilhou com essa pessoa. Porque há um sentimento nosso, irmãos. Há um sentimento nosso, a gente que prega o Evangelho. Muitas vezes pode vir sobre nós aquele sentimento de fracasso. Poxa, eu preguei, eu falei, eu evangelizei, eu anunciei, eu compartilhei a palavra de Deus, eu falei com a pessoa, ela não se converteu, ela não se entrega. Então vem aquele sentimento de fracasso em nossas vidas, mas a gente não pode deixar que isso aconteça. Você não fracassa se a pessoa não se converter, você fracassa se você não pregar o Evangelho. Glória a Deus. Se você não pregar o Evangelho, se você se calar, se eu me calar, então a gente fracassa. Agora, se eu pregar o Evangelho e a pessoa não se converter, eu não estou fracassado. O irmão estava lá na feira distribuindo folheto, as pessoas rejeitam o folheto, alguns jogam o folheto fora. Tem gente que às vezes pega o folheto e amassa na sua cara. A gente está sujeito a tantas coisas ali. Você vê que muitas vezes o inimigo está atuando, mas a palavra está sendo pregada. Glória a Deus. E tem aquele desviado que você encontra, que até chora, pede oração, e Deus está trabalhando, e a obra está sendo feita. Estamos sendo fiéis ao chamado do Senhor. Ezequiel tinha que ser fiel ao chamado dele.
E Deus, ele alivia, né, para Ezequiel, fala, olha Ezequiel, você não avisou, a pessoa morreu, eu vou cobrar de você. Mas se avisares o perverso e ele se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Então você pregou e a pessoa não se converteu, a sua responsabilidade você não tem. Agora, se você se calar, você tem responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade porque isso é chamado, irmãos. É chamado de Deus, é ordem de Deus para nós levarmos o Evangelho a toda criatura. Se nós estamos aqui hoje é porque alguém veio, alguém pregou para nós. Se nós estamos aqui hoje é porque muitas vezes missionários vieram, ainda mais na época da colonização do Brasil, os missionários vinham e começavam a pregar aqui, eram perseguidos, eram mortos. Mas vinha missionários da Europa e vinha missionários dos Estados Unidos e vinha trazer a mensagem, e o Evangelho chegou ao Brasil e o Evangelho começou a palavra de Deus começou a ser pregada aqui na sua essência, na sua sã doutrina, e aí hoje nós estamos aqui. Tudo isso porque pessoas vieram, porque pessoas foram fiéis ao seu chamado. Precisamos ser fiéis ao nosso chamado, ao nosso ministério, pedir a Deus misericórdia para que a gente cumpra, né, com todo amor e carinho, não por obrigação. Paulo diz, não por obrigação, não como dispenseiro que está fazendo, tem que fazer, então tem que pregar, então eu vou pregar, tem que evangelizar, então eu vou evangelizar, e tem que visitar, então eu vou lá visitar. Não é isso não. Você vai com amor, vai com o desejo de glorificar a Deus, de engrandecer a Deus, para que a vida seja salva. E não porque eu tenho que cumprir uma obrigação, mas temos que fazer isso com o coração aberto, com o coração feliz. A Bíblia diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Fala: Senhor, eu quero te servir com alegria. Oh Senhor, mas eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou preocupado, eu tenho essa luta, essa provação, e a situação está difícil, mas dentro de você existe uma alegria que independe do seu sentimento. Dentro de nós existe uma alegria que independe do sentimento, essa alegria que vem do Senhor, né? Acho que Neemias que fala isso, que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa é a alegria da salvação. Você pode estar triste, pode estar angustiado, pode estar sofrendo, você pode estar em luta, mas há uma alegria ali, que não é aquela alegria que você está rindo, ela não se expõe com sorrisos, com brilho nos olhos, mas é uma alegria que se expõe, que está dentro de você e que te dá paz, porque essa alegria ela vem de Deus, é a alegria da salvação, é a alegria de você saber que alguém disse um dia: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, nunca te deixarei, jamais te desampararei, enviarei o Espírito Santo para ficar para sempre convosco. É a presença do Pai, é a presença do Filho, é a presença do Espírito Santo. O nosso Deus é o Deus presente em nossas vidas. Então é por isso que nós temos força para levar a palavra de Deus. Às vezes sai numa luta, sai chateado, fala: Senhor, tá ruim o negócio, mas vamos levar a tua palavra em nome de Jesus. Aleluia. Porque tem vidas lá fora que talvez hoje tenha a última oportunidade de ouvir a palavra de Deus, e se eu não for, ela não vai ter essa última oportunidade. Isso é muito sério, irmãos. O Evangelho é coisa séria. A irmã cantou o hino da harpa cristã, não sei nem o número, mas aqui diz, Deuteronômio 16 diz: e ninguém se apresente de mãos vazias diante de Jeová, diante de Deus. Ninguém se apresente de mãos vazias diante de Deus, muito menos quem tem chamado, muito
muito menos quem tem ministério, muito menos quem Deus colocou alguma coisa na sua mão. E na verdade todos temos um ministério, né, irmãos? O ministério é pregar o evangelho. Você está lá na faculdade, você está lá na escola, você está no seu trabalho, está no ônibus, no seu vizinho, você está pregando o evangelho. Mas há pessoas que têm alguma coisa lá, são os dons ministeriais que Paulo ensina. Então você tem chamado, você tem dom, você tem ministério de louvor. Precisamos desenvolver os nossos talentos, porque nós conhecemos a parábola dos talentos. Um recebeu 1 talento, o outro recebeu 3, o outro recebeu 5 talentos, e o texto ainda diz que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Mas não entenda segundo a sua inteligência, não é isso. A segundo a sua inteligência, não é isso, é segundo a sua capacidade. Eu, por exemplo, meus irmãos, ré para mim é andar para trás, dó para mim é pena, nada de música, zeradinho de música, instrumento, nada disso é para mim. Então não é segundo a minha capacidade. Jesus falou, ó, está difícil para você desse lado aqui, eu vou te ajudar do outro. Agora, se o irmão tem o dom de instrumento, amém. O outro irmão tem o dom de trabalhar com crianças, de desenvolver o ministério das crianças, amém. Então, cada um de acordo com a sua capacidade, vai desenvolvendo o seu ministério. Estava na igreja uma vez, né? Uma igreja onde nós trabalhamos ali, e ali uma pessoa falou assim, irmãos, eu estou aqui na igreja, sabe por causa de quê? Ela falou, olha só, irmãos, a seriedade. Sabe por causa de quê? Porque quando eu entrei para visitar a igreja, eu fui tão bem tratada com a pessoa que me recebeu na porta. Olha só, eu fui tão bem recebida, tão bem acolhida pela pessoa que me recebeu na porta, pelo obreiro que me recebeu na porta, que eu fui conquistado ali. E aí ela ficou na igreja, estava na igreja, porque ela logo na porta, irmãos, não foi a pregação, não foi a oração, não foi o louvor, nada disso, foi o irmão que recebeu ela na porta, o diácono que estava na porta da igreja naquele dia, recebeu ela tão bem, que ela foi impactada, e ela se afeiçoou à igreja por causa disso. Isso é o que, irmãos? É chamado, é dom, cada um fazendo com zelo, né? Fazendo com zelo o seu dom, o seu chamado, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então nós não podemos nos apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Olha só esse assunto a respeito dos talentos. Deus ele chamou, Deus ele cobrou. Jesus, né, dando aquela parábola, ele disse que aquele Senhor chamou cada um e cobrou deles os talentos. Ou seja, nós temos a responsabilidade, e Jesus disse, aquele que muito foi dado, muito será exigido. Mas irmão, não fica com medo. Se Deus colocar muito na tua mão, não fica com medo não, sabe por quê? Porque Ele vai te capacitar. Glória. Porque Deus ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Deus capacita os chamados, como Ele capacitou aqui Ezequiel. Então aqui ele diz, mas se o perverso não se converter e morrer no seu pecado, mas você não avisou, eu vou requerer. Agora, se você avisou, não vou requerer. E agora ele diz também no versículo 26, também quando o justo se desviar da sua justiça. Eu estava lendo esse texto, talvez daqui venha, né, o termo que a gente usa para falar que a pessoa está desviada, talvez seja daqui. Talvez quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. A mesma coisa. Tem aquele que não conhece a Deus, aquele perverso, o homem natural, né? Aquele homem natural que não teve experiência de salvação,
nós devemos avisá-lo, anunciar Jesus para eles. E aquele que se desviar, a gente tem que levar, falar que assim como aquele pai recebeu o filho pródigo, né? Recebeu o filho pródigo, assim também Deus vai recebê-lo, vai dar vestes novas, lavadas pelo sangue de Jesus, vai colocar sandálias nos pés, né? Vai colocar um anel no dedo, que significa autoridade. É interessante essa passagem do filho pródigo, porque os empregados, eles não andavam calçados naquela época, eles andavam descalços. Mas porque ele era filho, ele recebeu sandália. Glória a Deus. Porque ele era filho, ele recebeu uma roupa nova. Porque ele era filho, ele recebeu o anel. Anel representava autoridade. Eu sou filho do dono da fazenda. Então quer dizer, aquele pai restituiu tudo que aquele filho tinha aberto mão, né? Ele abriu mão de tudo aquilo. Interessante que ele não perdeu, ele abriu mão, ele deixou tudo e foi para o mundo. Mas quando ele se arrependeu e voltou, Deus, aquele pai o acolheu novamente, mostrando que se a pessoa tiver um sincero arrependimento, Deus ele vai restaurar a aliança, Deus ele vai renovar aquela vida, vai dar vestes lavadas pelo sangue de Jesus, vai calçar eles com a sandália da preparação do Evangelho da paz, vai dar a ele o anel, que significa autoridade, o revestimento da presença do Espírito Santo na vida dele. Por quê? Porque ele vai ser recebido como filho. Agora, se ele resistir, como diz aqui também, no entanto, se tu avisares do justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. E aqui agora está falando do justo, né? Então falou dos três, né? Falou daquele, a gente pode trazer para a nossa interpretação de hoje. O perverso é aquele que não conhece a palavra de Deus. Falou para o desviado. E agora ele falou para o justo, para também não pecar. Isso aqui significa o que, irmãos? Olha que interessante. No entanto, se tu avisares do justo para que não peque, o justo é quem? Hoje seria quem? Seriam aqueles que estão na presença do Senhor Jesus. Está avisando para não pecar, não devemos pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Então, se a gente vai trazer para a nossa perspectiva atual, o perverso são as pessoas que estão no mundo, os desviados são aqueles que saíram da presença de Deus, e não podemos nos esquecer também do justo que está dentro da igreja. Olha a responsabilidade que aquele profeta tinha, de não só buscar o perverso, mas também aquele que estava desviado, e também para falar para o justo, permanece no caminho. E hoje é a mesma coisa, nós temos que ir em busca das pessoas que não são convertidas, temos que ir em busca das ovelhas desviadas, e temos que nos preocupar também com aqueles que estão na igreja, com a saúde espiritual da igreja. Olha só a responsabilidade que tinha o profeta. Olha só a responsabilidade que tem a liderança da igreja. Preocupar-se em alcançar vidas para Jesus, preocupar em resgatar as vidas que estão desviadas, e preocupar também em cuidar da igreja. Porque isso se chama chamado, isso se chama ministério. Avisar o justo, permanece na presença de Deus. Vamos ficar na presença de Deus. Então, irmãos, concluindo a mensagem, eu queria dizer que queria chamar a atenção para essa mensagem, exatamente isso, que a gente tem que entender duas coisas. Deus, Ele nos deu chamado, Deus nos deu a todos responsabilidades, todo mundo tem uma responsabilidade,
Às vezes aquele colega seu da faculdade, da escola, você tem responsabilidade ali, aquele vizinho, de evangelizar, de avisar, saber que a palavra de Deus não volta vazia e que a obra do Senhor, feita no Senhor, ela não é em vão. Ela não é em vão, mas lembrando sempre que os resultados dependem de Deus. Então o resultado depende de Deus. E muitas vezes a gente acha que a gente fracassou, mas a pessoa lá na frente ela se converte. Igual já aconteceu, a pessoa está assim, estou andando na rua, ô rapaz, isso aqui é aí a paz do Senhor Jesus. Como é que é? Não, eu me converti, agora estou na igreja tal. Glória a Deus. Que bênção, né, irmão? Quando você tem uma experiência dessa, você ter compartilhado de Jesus para uma pessoa, e outros também devem ter compartilhado, e aquela pessoa foi para a presença de Deus. Porque o resultado é do Senhor, é Ele que vai fazer a obra. A gente está preocupado muitas vezes em ver o resultado, mas o resultado não compete a nós. Compete a nós pregar a palavra de Deus, porque ela não volta vazia e porque o trabalho no Senhor não é feito em vão. O resultado depende de Deus. Deus ele não vai nos cobrar resultados. Espera aí, quantas vidas você ganhou? Quantas vidas se converteram com o seu evangelismo? Não é isso que Deus vai fazer. Deus vai cobrar assim: eu te falei para ir lá e você não foi. Eu te falei para ir lá e você não foi. E aquela vida morreu sem ouvir a minha palavra. Eu te falei para fazer a visita no hospital e você não foi. E aquela pessoa morreu sem ouvir a minha palavra. Os irmãos estão entendendo? Não é o resultado que Deus vai cobrar. Ele vai cobrar a obediência. Ele vai cobrar se a gente foi, se a gente cumpriu o chamado. É isso que ele vai cobrar. Agora o resultado a gente deixa com ele, amém? É igual a pessoa quando semeia a semente. Você semeia a semente, você tem que fazer a sua parte, tem que preparar a terra. Se puder, joga um fertilizante ali, né? Um adubo, alguma coisa assim. Você vai aguar, vai plantar, vai proteger, vai cercar para nenhum animal passar em cima. Essas coisas a gente faz. Mas fazer a terra dar o seu fruto, isso não é a gente que faz não, isso é Deus. Amém? Então, convido a igreja a ficar de pé, que possamos refletir, irmãos, sobre essa mensagem, do chamado que Deus nos deu, que Deus tem para nós, e que nós devemos entender. A palavra de Deus não volta vazia, a obra feita no Senhor não é em vão. Deus não vai nos cobrar os resultados, Ele vai cobrar a obediência ao chamado. Você foi? Foi. Se a pessoa se converteu ou não é outra coisa. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, quando eu falei que nós não fracassamos quando nós pregamos e uma pessoa não se converte, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Quando Jesus ele pregou, falou para o jovem rico, e o jovem rico foi embora, Jesus fracassou? Jesus fracassou quando aquele rico foi embora? Não, o jovem rico foi embora porque ele quis. Ele não deu ouvidos porque ele quis. Ele fez uma escolha. É por isso que eu estou falando. A pessoa não se converter não é fracasso. Fracasso é a gente não pregar a palavra de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vou passar a palavra para o pastor.